Bom dia, boa tarde, boa noite. Aqui é Victor dando dicas de idiomas. Todo mundo fala isso e eu também falo. Bom dia, boa tarde, boa noite. E não, Victor dando dicas de idiomas. Não contava com a minha astúcia? Vamos aqui para o último vídeo da série Decodificando Idiomas. A teoria da criptografia para idiomas. Acho que é isso que o título que eu dei pro vídeo. Eu só sei que é a parte 6 e eu vou desmistificar. Palavra difícil, né? Desmistificar essa teoria, né, da criptografia. Sobre como aprender um idioma corretamente, né? Simples assim, né? Tem muita coisa para falar, então tem que ser breve aqui no resumo. Vamos lá. O que você necessita para aprender um idioma de forma correta, fazendo a aquisição de idiomas? Simplesmente traduzindo os títulos dos vídeos. Porque o vídeo pode estar no idioma que você... o título, né, está no idioma que você quer aprender. E, por exemplo, está em japonês e você não entende nada de japonês. Você pode simplesmente ver o vídeo. Para entender o assunto que ele está falando, você tem que ter um conhecimento prévio. Como assim, Vitor? Por exemplo, o assunto do vídeo é sobre karatê. E você tem que saber do que ele está falando ali daquele específico momento sobre karatê. Você tem que ter um conhecimento prévio de karatê, entendeu? Você tem que ver conteúdos em karatê em português. Quando você entender os termos técnicos e você sabendo o que quer dizer o título do vídeo, o que aquele vídeo significa, você pode muito bem assistir aquele conteúdo que você vai aprender sobre karatê em japonês, por exemplo. Ou aprender sobre Kung Fu em chinês, ou aprender sobre psicanálise em alemão, ou aprender sobre filosofia francesa em francês, por exemplo. Apenas traduzindo os títulos. Quanto mais conteúdos autênticos você adquirir, você se utilizar desses conteúdos autênticos, mais você vai aprendendo. Por exemplo, para o japonês, uma boa tática é você aprender as loan words. O que é loan words? Palavras emprestadas do inglês, que são pronunciadas de forma diferente, né? Essas palavras foram emprestadas, são os famosos Engrishu. O japonês chama de Engrishu, são as palavras emprestadas. Elas são escritas em katakana. Eu tô falando rápido porque o vídeo senão não vai dar tempo de falar tudo. Então, conteúdos audiovisuais são os melhores para você aprender um novo idioma. Com conteúdos audiovisuais, você tem o auxílio da imagem. Já é comprovado cientificamente que nós aprendemos através de imagens. Normal, por exemplo, placas. Placas geralmente não tem nada escrito, com exceção da placa de stop. A placa stop é que é pare, né? Mas não está nem em português, mas você sabe que é para parar, né? Por exemplo, eles traduziram essa placa para pare, né? Mas você entende pelo vermelho e tal que não é para seguir e se esborrachar tudo, né? Só para dar um ar mais descontraído a esse vídeo sério, porque é muita coisa para falar. Então aprendemos através de imagens, comprovadamente, cientificamente comprovado, né? Quanto mais conteúdo você se utilizar para aprender aquele idioma, mais o cérebro começa a trabalhar e decodifica aquela mensagem. Ele ativa o modo importância. O que é o modo importância? Se você está vendo aquele conteúdo todo dia, vendo conteúdo naquele idioma, o cérebro identifica, eu não sou da área, mas é o que eu entendo, que aquilo ali é uma mensagem importante. E ele identificando, ele vai querer decodificar, ele vai querer traduzir o que aquilo significa, né? Porque é importante para você sobreviver. Esse é o modo importância. E o modo sobrevivência. Como ativar o modo sobrevivência? Pela quantidade. Quanto mais conteúdo, mais você ativa o modo sobrevivência e seu cérebro entende que aquilo é importante. E o modo importância, você vê todo dia. Ou seja,
O modo importância é mais ou menos como você seguir uma religião. Diariamente você consumir aquele conteúdo, você ativa o modo importância no seu cérebro. O modo sobrevivência é a quantidade. Quanto mais conteúdo você adquirir, por exemplo, também não adianta você adquirir 8 horas por dia e ficar uma semana sem revisar aquele conteúdo, porque o seu cérebro precisa de tempo de descanso. O tempo de descanso ele é fundamental para a aprendizagem daquele conteúdo. Tanto é que quando a gente assiste um conteúdo num idioma sem legenda nenhuma, nem legenda naquele idioma, ficamos muito cansados mesmo. Porque o cérebro está tentando decodificar aquela mensagem, porque você está ativando o modo importância e o modo sobrevivência. A música não serve para nada, as pessoas dizem. Não é verdade. A música entra no seu subconsciente. É boa para um ritual antes de começar. Porque você precisa de motivação. A motivação é muito importante para você aprender um novo idioma. Então você faz sua playlist lá de músicas francesas, músicas alemãs, músicas chinesas, músicas japonesas e escuta, porque aquilo ali entra no seu subconsciente. Aquilo ali não é nada a ver com nada, aquilo ali tem algum sentido, e tendo algum sentido, o seu cérebro vai tentar decodificar conforme você for aprendendo as palavras base. Entendeu? Audiolivros são importantes porque aquilo ali tem sentido e não é uma coisa, como se fala, poética, né? Como a música, né? A música é mais motivação. O audiolivro, naquele idioma, ele, dependendo do assunto, se você entender do assunto, quando você escuta no idioma, você vai identificar as palavras-chave. Por que aprender vários idiomas ao mesmo tempo? Porque temos só uma vida. Pelo menos eu só tenho uma, né? Não sei você. Eu não sei você, mas eu só tenho uma. Então, o cérebro vai ficando mais velho e vai ficando mais retardado, né? Por assim dizer, né? Retardado. Ele retarda suas ações. Então, quanto mais rápido você aprender os idiomas, mais rápido você vai ficar fluente neles. Entendeu? Então, talvez um ritual diário seja a melhor solução para esse problema. Eu escolhi aprender 6 idiomas estrangeiros. E esses 6 idiomas estrangeiros eu estou fazendo dessa seguinte forma, intercalando. Então eu aprendo o ritual de aprender ver uma temporada nesse idioma, uma temporada no outro idioma, uma temporada no outro idioma. E assim se torna diário, né? Uma coisa diária. É uma coisa que eu faço todo dia, entendeu? É chato você ver o mesmo episódio 10 vezes em 10 línguas diferentes. É chato isso. Minha mãe tossindo ali. Espero que não seja nada grave. Mas você vê uma temporada de intercalando, vê uma temporada em espanhol e vê uma temporada em chinês mandarim, depois vê uma temporada em italiano, depois vê uma temporada em, sei lá, japonês, coreano, não é tão cansativo assim. Isso depende também de quanto tempo você possui para desenvolver aquele idioma. Porque depende, por exemplo, o mínimo que eu recomendo de aprender idiomas são 2. Se você não tem uma vida tão atarefada, 4. Se você não faz nada da vida, você zero à esquerda, que nem eu, aprende 6, cara, aprende 6. Dá pra aprender 6 tranquilo. Mas aí o que depende do tempo que você tem no dia, 25 minutos cada idioma e por aí vai. Eu vejo inúmeros conteúdos estrangeiros deliberadamente. Deliberadamente quer dizer que sem exceção, sem parar, né? Deliberadamente. E tento falar nesses idiomas. Por que falar nesses idiomas? Quando você era criança, você tentava falar nesses idiomas. Entendeu? Não adianta nada você só absorver, entender. E você não soltar aquilo de jeito nenhum, cara. Você tem que soltar uma hora. Se você não soltar, você não vai aprender, porque uma criança aprende assim.
Entendeu? Ele adquire muito conhecimento para passar aquele conhecimento passivo para o conhecimento ativo, da memória de curto prazo para a memória de longo prazo. Depois que você entender o tema, por exemplo, aqui é exemplo do karatê. Quando você entende os termos técnicos do karatê em português, naturalmente você vai entender em japonês, porque você já viu aquele conteúdo em português. Por exemplo, você quer aprender filosofia. É um celular aqui da minha mãe. E você sabe, você leu sobre filosofia francesa em português e depois partiu para o francês, porque você já entendeu aquele tema. Aí fica mais fácil fazer a decodificação desse novo idioma. Por exemplo, teologia, filosofia, psicologia, advocacia, tecnologia. Advocacia eu digo que não, tanto eu botei aqui, porque a advocacia depende de país para país. 6 idiomas são suficientes, mas que isso já é desnecessário, entendeu? Já é uma coisa que desnecessária e você não precisa de tantos idiomas assim aprender ao mesmo tempo. 6 é o máximo. O mínimo 2, máximo 6. Que eu escrevi aqui nem eu tô entendendo. Caramba, hieroglifos aqui. Escrevi tão rápido que nem eu tô entendendo o que eu escrevi. Por que eu quero monetizar o meu canal? Porque eu preciso comer, né? É isso que eu escrevi aqui. Preciso comer, né, cara? Eu preciso de renda, né? É por isso que eu quero monetizar o canal. Por isso, se inscreva e dê um like se você estiver gostando do conteúdo. Quando você realmente aprendeu uma palavra no idioma que você está estudando, quando você sabe o que significa e não consegue traduzir para o seu idioma, você não consegue. Simplesmente você vê que aprendeu aquele idioma. Porque você vem a palavra na sua cabeça naquele idioma e você não sabe o que significa, como traduzir, mas você sabe o que significa. Você sabe a hora de falar aquela palavra, entendeu? Quanto mais conteúdo você somar no seu cérebro, mais o cérebro vai desbloquear aquele idioma, e a repetição é a mãe das habilidades. Palavras para pesquisar. Palavras que se repetem na hora de que você estiver fazendo a aquisição. Palavras que chamam a sua atenção por algum motivo, seja engraçadas ou seja parecidas com o seu idioma ou algum idioma que você saiba. Tá ficando longo porque é o último vídeo da série, hein? É o último vídeo que eu vou fazer em português. Não vou mais fazer vídeos em português. Palavras que parecem importantes. Você veja, essa palavra é importante. Teve um tom importante. Tem que procurar. Você procura no Google Translate. O que é o Google Translate? O Google Tradutor. O Google Tradutor traduz tudo errado. Claro, você quer pesquisar spill off the beans. Tu quer pesquisar spill off the beans no Google Tradutor, pô. Você nunca vai saber que é vomitar. Entendeu? Pode até ter, eu nunca pesquisei. Mas uma expressão idiomática você não vai achar. Mas conteúdos simples você acha. Você acha coisas simples no Google Tradutor. Por exemplo, o verbo e o pronome pessoal do caso reto. Você consegue saber o que significa. Tem até exemplos de frases que você pode utilizar para aprender o idioma. E eu recomendo primeiro você aprender o inglês, porque a partir do inglês você parte para os outros. Por exemplo, eu aprendi o inglês se vira nos 30, porque com esse inglês eu vou aprender os outros 10 idiomas que eu quero aprender. Por exemplo, o espanhol e o italiano não precisa forçar muita barra. Eu já tenho uma noção porque eu sei português, então é mais fácil, é só consumir conteúdo. Simples assim. O francês que tem uma pronúncia difícil, né? La pronunciation. Precisa de um pouco mais de atenção, né? Eu começo a partir do francês e vou partindo para os outros idiomas. Conteúdos feitos para crianças ou classificação livre são os conteúdos que você deve utilizar. Como você vai entender algo mais complexo se você não consegue entender coisas simples, falas simples feitas para crianças? Por que conteúdos para crianças? Porque são falas muito simples, com a ajuda da imagem, histórias adocicadas.
Entendeu? É mamão com açúcar. Ver por desenhos, aprender por desenhos. E veja numa língua que você entenda 100%. Por exemplo, eu entendo 100%, praticamente 100%, 99 ou 98, 95, o espanhol. Eu vejo no espanhol e depois eu vejo para os outros idiomas. Se você só entende português, vem em português. Depois vê no outro idioma, sem legenda, sem nada. Teoria da bicicleta de rodinhas, lembra disso. Esqueça a legenda. Depois use-a para aprender como se escreve as palavras. Depois que você aprendeu o idioma, estiver entendendo bem, você usa a legenda para aprender a ler naquele idioma. O que você só precisa aprender a ler e escrever no teclado virtual. Só isso que você precisa. Reassista o conteúdo. A repetição é a mãe das habilidades. A animação é agradável. Você deve virar uma criança. Todos que realmente aprenderam um idioma entenderam a teoria que eu estou falando agora da criptografia. Bom, é isso. Simplificando, só queria deixar alguns dizeres aqui para encerrar essa teoria da criptografia, né? O futuro pertence a quem tem boa memória. Então, aquela pessoa que diz que aprender idiomas é algo inútil, porque o futuro você não vai precisar disso, porque a tecnologia vai suprir, porque você não, os idiomas é um bom exercício cerebral para que você possa desbloquear sua mente. É um bom treinamento do cérebro. O futuro pertence a quem tem boa memória. Como é que você vai entender sobre conceitos de robótica se você não tem boa memória? Entendeu? Porque o futuro é robótica, o futuro é tecnologia. Ah, mas tem que partir direto para a tecnologia. Não é bem assim que funciona. Se você somente é isso aqui, como é que você vai entender isso aqui? Entendeu? É simples. A outra coisa, outra frase, outros dizeres. A repetição é a mãe das habilidades. Quanto mais você repete, mais você entende aquele conteúdo. E outra coisa, quando você achar que o conteúdo tá chato, tá massivo, tá impossível de terminar, você tem que escolher conteúdos que sejam agradáveis. Porque o que é bom é para ser repetido, reassistido, reouvido e relido. Não sei se eu inventei essas palavras, mas é isso que eu quero passar para vocês. O correto é chegar ao B2 com conteúdos bilíngues, como apps, essas coisas que todo mundo fala. Mas para você ir para um campo mais profundo da linguagem, você tem que começar já a se jogar no mar. Já aprender a nadar na marra, entendeu? Com conteúdos quase feitos para nativos. Para você chegar a um nível quase nativo, você deve se jogar no mar. A técnica do guessing. Eu suponho que ele esteja falando isso. Sem legenda, sem nada. Só com conteúdos audiovisuais. É uma boa tática. Vê primeiro em português, depois vem em coreano, depois vem em espanhol, depois vem em mandarim, por aí vai. Se você não consegue entender um desenho, que é algo idiota, como você diz, como você vai entender coisas sobre filosofia, psicologia, que são áreas mais complexas? Teologia, você vai entender a Bíblia em hebraico, se você não entende nem em português? Bom, é isso. Vai dar quase 20 minutos o vídeo. Encerrando a teoria da criptografia. Muito obrigado por ter acompanhado o vídeo. Se gostou do vídeo, dê um like. Se não gostou, dê um dislike, tá muito confuso. Eu queria falar tudo que eu tinha para falar, todas as minhas anotações, por isso eu não reli as anotações antes de fazer o vídeo, por isso ficou um vídeo meio esquisito, mas eu acho que eu consegui passar tudo que eu queria passar. Se gostou, dê um like. Se não gostou, dê um dislike. Se você achar, Vitor, você é maluco, comenta aqui nos comentários. Olha só, vício de linguagem. Deixa aqui nos comentários o que você acha da criptografia.